Contract e SVM. Basicamente, para a gente poder ter uma visão do que é trabalhar a nível de gerenciamento mais profissional de projetos de software. Desde a parte de gerenciamento das atividades, do acompanhamento dessas atividades que estão em andamento e a integração disso com a ideia de desenvolvimento para facilitar e agilizar o trabalho no dia a dia. A gente, às vezes, como profissional de programação, a gente tem a tendência errada de querer botar a mão na massa logo, em vez de ter um controle maior do que está sendo feito, o que é prioritário, o que está atrasado, o que está em dia. E esse tipo de informação é a informação que a gente também deixa de usar na hora da gente fazer a nossa propaganda positiva. Porque a gente geralmente é cobrado e tem aquela má fama, né? Mas na hora que a gente está fazendo algo bem feito, que a gente fez algo decente no prazo, etc., entregou, funcionou bem, a gente não tem dados para mostrar isso. A gente não consegue fazer o próprio marketing, né? Então, o objetivo geral disso aqui além de ajudar nisso que eu falei, também na parte de gestão. Então, isso aí é uma estratégia de gerenciamento integrado de todo o processo de desenvolvimento. Tá? O pessoal aí botou o currículo, eu nem fiz o meu currículo. Meu nome é Leandro, eu sou profissional de TI aí há mais tempo do que parece, na verdade, acho que está uns 15 anos já. E trabalho na Abaco desde 2003 e estou como gerente de projetos da Cepromate desde 2005, como terceiro. Então, antes de começar, a gente vai dar uma revisada bem por cima aqui de algumas definições que eu acho que para o pessoal que está aqui não é novidade nenhuma. Tá? Então, o que é um controle de versões? Um software com a finalidade de gerenciar as diferentes versões, o histórico de desenvolvimento dos códigos-fontes de um sistema e também da sua documentação. Então, aí entra desde o antigo CVS, o SVM, que é o que a gente vai abordar aqui, o Git, que o Murilo vai falar depois. Nós usamos lá no Cepromate, por exemplo, o ClearCase, da IBM. Então, eu acho que alguém aqui nunca ouviu falar de controle de versões, eu acho que é impossível, né? Beleza, vamos dar continuidade. Controle de mudanças. Uma das únicas constantes no desenvolvimento de software é o fato de que mudanças ocorrerão. Isso é certeza e muita gente hoje no mercado ainda pensa que isso não ocorre, né? E é aí que gera aqueles problemas. Então, o controle de mudanças ajuda a coordenar essas mudanças em todos os estágios, desde da sua proposição, passando pela decisão de quais serão efetuadas ou não, pelo acompanhamento da sua execução até a sua conclusão. Ou seja, o cliente demanda alguma alteração, alguma nova implementação, e isso tem que ser estudado, se isso vai ser implementado, qual o grau de importância disso, isso tem que ser feito agora, pode ser feito depois, isso vai ser feito, quem vai fazer, o que fez, o que foi alterado, quando que terminou, quanto tempo levou. Então, o controle de mudanças ajuda a gente a ter esse tipo de visão em cima das alterações. Outra coisa que é interessante nessa abordagem do track é a questão do wiki. Então, o wiki, como todo mundo está cansado de saber, o software para edição colaborativa de conteúdo de documento que fica disponível a qualquer momento na web. Então, é uma página que qualquer um altera, qualquer um pode, tendo os devidos direitos, você pode alterar, etc. Acho que também não é novidade para ninguém o que é o wiki aqui. Beleza. Quais que são os objetivos dessa solução, os objetivos maiores? É conseguir responder as seguintes perguntas. Olha só. Quais mudanças ocorreram no projeto e quando elas ocorreram? Por que essas mudanças foram necessárias? Quem solicitou e quem efetivamente realizou a mudança? A gente pode reproduzir essa mudança, caso necessário? O software desenvolvido continua estável mesmo depois dessas mudanças? Quando a gente fala mudança, não é somente alterar algo que estava lá pronto, que estava funcionando. Além da mudança, algum bug que surgiu, algo que estava errado, que não estava correto, que foi corrigido, quanto uma nova funcionalidade. Uma nova funcionalidade no software já existente é uma mudança. Então, quando a gente falar controle de mudanças, abrange desde nova funcionalidade, alteração de erros e mudanças em algo que já foi melhorado, vamos dizer assim, uma melhoria. Tá? Os efeitos.
Qual que é a motivação em cima desse tipo de solução? Realidade de muitos projetos de software. Vocês acham que vão concordar comigo? Se alguém concordar, levanta a mão aí. Inexistência de ferramenta de controle de mudanças. A galera fica lá no Excel, no papelzinho, ou às vezes só confia na memória do que tem que ser feito, o que tem que alterar, o que tem que corrigir. Muitas vezes ocorre isso. Alguns sequer utilizam o controle de versões. Existem projetos em grandes empresas, eu não vou citar o nome aqui para não queimar ninguém, aqui do estado, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que é um projeto crítico, que dá receita de mais de 100 mil reais por mês, desenvolvido na máquina de um cara e só lá, sem controle de versão nem local. Então vocês imaginam se queima a galera do cara, né? Então, alguns projetos, inclusive de grande porte, não tem controle de versão. Então isso é algo extremamente crítico, né? Utilização de ferramentas de controle de mudança e controle de versões não integradas. Quando tem os dois, às vezes não é integrado. Ou tem lá o controle de atividade no Excel e desenvolve aqui usando SVN ou Git, etc. E isso não cruza as informações, acaba gerando mais burocracia, mais trabalho. Ó, finalizei aqui, fiz um commit, tem que entrar lá no sistema, ou no Google Docs, ou no Excel, seja lá onde, para falar que eu terminei tal atividade, etc. E eu mexi nisso. Então, são problemas que hoje são realidades nos nossos projetos do dia a dia aí. O acompanhamento de prazos e andamento progressivo das atividades também não é realizado. Ou quando utiliza softwares que exigem o lançamento manual, como Excel e Project. Então fica lá o gerente 2 vezes por dia, lá, e aí, como que está? Terminou? Está em dia? Quanto por cento está? Aí vai lá, abre o Project, atualiza e imprime. Aí mostra, não sei para quem, fica lá. Aí o cara termina, esquece de falar, o cara nunca tem a visão real de qual que é a situação do andamento das atividades. Então isso aqui é outra coisa que acontece muito. Alguns outros fatores aí. Inexistência de controle de horas do projeto integrado ao controle de mudanças. O controle de horas não é tão utilizado, mas é algo que é importante, dependendo do nível de exigência da empresa, você saber quanto tempo está levando para desenvolver tal módulo, qual que é a produtividade da equipe. Então isso tudo é baseado no controle de horas das atividades que estão sendo desenvolvidas. E às vezes tem que, o cara desenvolve, faz o controle manual lá do que ele alterou, entra lá no software de atividade para fechar lá a atividade que estava aberta para desenvolver, daí entra no outro software para lançar quantas horas ele utilizou para desenvolver aquela atividade. Isso eu passei nos últimos 2 anos com essa realidade. Isso é tristeza. Você passa mais de um dia preenchendo o relatório do que desenvolvendo realmente. Isso são coisas que é para ser feito automatizado, para ser feito automático, né? Documentação e material de apoio utiliza editores de textos tradicionais, dificultando o processo de controle de versões e assim como a atualização. O caso de uso, o documento de especificação, documento de requisitos, tudo no Word, fica lá numa pasta compartilhada na rede. Às vezes está até no controle de versões, ou o programador na hora que abre está com uma versão ali, acreditando que aquilo ali é a última versão, e o analista que alterou lá na máquina dele no Word esqueceu de fazer um commit para o controle de versão. Aí você implementa uma coisa, depois você vai ver, mas não era bem isso aqui eu esqueci de atualizar. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Então, o processo de você utilizar o editor de texto com um arquivo binário na sua máquina dificulta a questão de disseminar essa informação. E é aí que a gente vai entrar com o Wiki. Depois, mais tarde, a gente vai falar sobre isso. E também a impossibilidade de acompanhar as estatísticas do projeto. Quantos commits estão sendo feitos, qual que é a porcentagem de entrada de mudança, de entrada de atividade e saída de código. Todo esse tipo de informação fica praticamente impossível nos modos mais tradicionais aí. Como resolver tudo isso? A cara de desespero aí do cara. Então a gente tem aqui uma soluçãozinha que a gente propõe. Nesse caso, o track ele é feito para trabalhar com o SVN. Mas é só com o SVN? Não. Ele tem uma parte de plugins
onde você pode conectar aí outros controladores de versão. ClearCase, o Git, está sendo muito usado com o Git ultimamente. Então, Subversion, todo mundo aqui eu acho que já é assunto batido, mas vamos lá. Subversion é um sistema de controle de versão open source, atua no gerenciamento de arquivos e diretórios, as modificações feitas nesses arquivos ao longo do tempo, e permite a recuperação de versões antigas, exame do histórico de alterações, a parte de branch, de tagging, aí, que é o básico de qualquer controle de versões atualmente. Tá? E o Track, que é algo mais específico. O Track é uma plataforma open source e de interface web para controle de atividades e mudanças em projetos de desenvolvimento de software. Ele é desenvolvido em Python, bem fácil da manutenção, de estender, de criar plugins. Tá? E vamos ver alguns recursos aí. Controle de atividades e de bugs através de tickets. Então você abre um ticket, abre uma atividade e a partir desse ticket que você gerencia aquilo que você está fazendo. Então ele vai ser um ponto de referência, desde lá do código que você alterou para resolver o quê? O ticket tal. Ou dentro de um wiki, isso aqui foi implementado para resolver o problema que foi lá originado no ticket tal. Então ele que é a referência maior dentro do Track. Ele implementa o wiki para documentação e base de conhecimento colaborativa, com referência cruzada entre seus elementos. O que é isso? Você utiliza o wiki para fazer desde o manualzinho para você criar um ambiente de desenvolvimento, baixar a versão tal, instalar tal, pegar tal arquivo de configuração, mudar para isso. Você pode usar para fazer os seus casos de uso lá, por exemplo, caso de uso, implementar não sei o que, faz toda a sua documentação lá, inclui imagem, etc. A parte do próprio ticket, o comentário, as observações, você faz tudo usando a formatação wiki. A parte de fórum com o wiki, o que acontece? Você consegue cruzar todos esses elementos. Então, de um ticket, você consegue fazer referência a uma página wiki, a um tópico lá dentro do fórum, a um conjunto de mudanças do SVN que ele gera dentro do wiki também, uma identificação. E do wiki você pode fazer referência a todos esses outros elementos. A princípio, assim falando, não parece ser tão legal, mas isso é muito bom. Imagine que você está desenvolvendo, você está com uma atividade aberta, na atividade você já clica, isso tudo dentro lá do Eclipse. Vamos se ater a Java aqui, estou trabalhando com Eclipse. Eu já estou vendo a minha atividade, vejo o que é para ser feito. Ali já está o link do wiki, que com o caso de uso que eu devo implementar, eu clico, ele já abre o caso de uso, já estou vendo o caso de uso, faz referência ao tópico no fórum, já clico, já cai no fórum, e é tudo integrado. Consigo fazer tudo isso dentro da IDE de desenvolvimento. A parte da integração com o controle de versões, no caso aqui o SVN, e o controle de mudanças também é bem interessante. Você dentro do Track, você navega no repositório do SVN, via web, ou seja, você pode ver as suas classes, as alterações que foram feitas, a estrutura, você consegue baixar os arquivos via web, você navega dentro do seu repositório. Então, eu queria ver um código tal, mas não estou com a minha máquina aqui, ou se eu estou, tem que baixar aqui, não sei da onde, não, você vai lá e navega via web. O próprio SVN já tem essa função. O Track ele expande essa função e fica de uma forma bem mais rica, bem mais fácil de trabalhar. A gente vai mostrar isso depois na demonstração. Acompanhamento da evolução do projeto. As atividades cadastradas a gente consegue estruturar, para quem trabalha com Scrum aí, a gente consegue estruturar, por exemplo, por sprints. Então, temos 5 sprints aqui previstas, essas atividades aqui a gente dividiu entre sprint 1, 2 e 3, e você consegue ver o andamento dessas, nele aqui ele chama de milestone. Então, você consegue ver o andamento desses milestones, quantos por cento foi concluído, quantos itens pendentes tem em cada um, o que já foi feito, etc. Tá? A personalização do processo de desenvolvimento, isso é interessante também. Às vezes, na nossa empresa lá, por exemplo, hoje a gente está com um fluxo, é o seguinte, tem ambiente de integração, de homologação, de produção, aí o cara implementa, vai para a integração, o cara testa, volta, vai para a homologação. Então tem esse processo de software e você consegue personalizar. Ele te propõe um processo bem legal, bem interessante, e geralmente a gente
não precisa mexer, mas se você precisar, ele te permite você mudar esse fluxo de trabalho entre os componentes da equipe, né? Permite também o controle de vários projetos no mesmo ambiente, você pode controlar ali vários projetos ao mesmo tempo. Aqui é interessante a gente ver quem que usa, né? Então, no Brasil, a gente tem algumas empresas grandes aí, eu tem só algumas. O Estado do Piauí usa na Secretaria de Administração, na Cefaz, a Fundação Getúlio Vargas, Universidade Fluminense. No mundo, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA usa TRAC até para os projetos de mecânica deles, não necessariamente só de software. E tem aí a Nokia, a Universidade de Califórnia, o WordPress gerencia os tickets com o TRAC, jQuery, do JOTOKit, tudo gerencia as atividades com o TRAC. A Unic também está usando? Não sabia, interessante. Eu vou contar aí depois E por que usar? Eu vou passar rapidinho isso aqui, que já tem gente dormindo aí, né? Vamos lá, solução baseada em software open source, custo de licenciamento zero, tá? Gestão centralizada e integrada, você gerencia desde a documentação, as atividades, as versões dos artefatos, etc. Ela integração total com desde a parte de análise, a parte de desenvolvimento, teste, gerência, você consegue administrar tudo isso. E você configurando certinho, fazendo as integrações corretas, hoje eu consigo trabalhar da seguinte forma, olha só, eu estou lá no Eclipse, alterei uma classe específica para resolver um ticket que foi aberto para mim corrigir um bug, por exemplo. Então, ao fazer o commit, o que eu consigo fazer? Eu versiono o código-fonte, as horas trabalhadas naquela atividade são registradas automaticamente lá no controle do TRAC, do controle de horas. O andamento da atividade, se eu não terminei ela, eu posso informar, por exemplo, está 60%. Então, ele já atualiza esse andamento da atividade, quantos por cento daquela atividade foi concluída, e caso tenha sido 100%, ele já consiga, a partir do commit, do comentário lá na SVN, ele já pega e já fecha a atividade que foi aberta para mim que eu estava trabalhando. Isso tudo de forma automática. Então, o SVN ele tem alguns recursos que outros controles de versões também têm, de hooks, que é gatilho, tipo trigger de banco. Então, eu faço o commit, ele pega e chama o TRAC, passando alguns parâmetros, o que foi commitado, qual que é o conjunto de mudanças que gerou, e o TRAC consegue interpretar isso e fazer ações lá dentro do TRAC, como atualizar o número de horas realizadas, atualizar a porcentagem de uma atividade, fechar uma atividade caso tenha sido concluída. E a questão dos relatórios estatísticos, que isso é gerado automaticamente no dia do seu trabalho. No dia a dia, ele vai armazenando essas informações, o que está terminando, qual que é a produtividade, etc. Isso aqui é mais para a empresa. Para a gente, às vezes, como desenvolvedor, não é tão interessante, mas é interessante assim. Para a empresa, para o comercial, por exemplo, que terceiriza um projeto, que é um projeto por horas, por exemplo, o gerente comercial ele consegue entrar na interface do TRAC e consultar, por exemplo, olha aqui, ó, cliente, meus desenvolvedores gastaram esse mês tantas horas no seu projeto, resolvendo essa e essa atividade. Daí ele dá um F5, ó, agora tem mais uma hora, o cara acabou de fazer um commit lá, já atualizou aqui, ó. Isso ele já consegue calcular custo, etc. Então isso é um negócio interessante também. Vale a pena ser lembrado, né? E a adequação do fluxo de trabalho que eu falei já antes. Então vamos lá para uma demonstração. Eu vou mostrar algumas coisas aqui mais básicas que com ele você tem um potencial muito grande. Depois eu vou aprofundar ali na parte de plugins. Tem muito plugin para o TRAC. Então você consegue integrar com outras soluções, com outros repositórios. Você consegue integrar com o Hudson, por exemplo, para integração contínua. Usar o ClearCase, integrar com Joomla e etc. Tem muita coisa para fazer. Então a tela inicial, vamos ver aqui. Essa aqui é a tela inicial. Eu criei o que aconteceu? Eu precisava de dados para mostrar para vocês, então eu importei, fiz o backup e importei para cá um projeto que a gente trabalhou lá, e para a gente poder ver um histórico de desenvolvimento e etc. Então, esse aqui é o projetinho Minha Casa Minha Vida, e essa aqui seria a tela inicial desse projeto. Se vocês verem aqui, isso aqui é o nick, tá? Então essa aqui é a telinha, a carinha inicial. É todo personalizado. Se
você quiser, você pode alterar o template dele e alterar o layout, a disposição dos menus, o que vai aparecer, o que não vai, CSS, etc. Tá? É interessante falar um negócio. Tem algumas soluções no mercado, por exemplo o Redmine, que hoje é o principal concorrente do Track. O Redmine, na verdade, foi feito para evoluir o Track ou para facilitar o Track. O Track, devido à questão dos plugins, você configura ele da forma que você precisa usar. O Redmine foi lá e pegou uma configuração do Track com alguns plugins de grande importância e falou, vamos fazer tudo isso aqui em Ruby e ser isso aqui já configuração padrão. Quando ele instalar e botar para funcionar, já vai vir com gráfico de Gantt, timeline, etc. Então é isso que o Redmine faz. No Track, ele, além de permitir tudo isso, você consegue fazer configurações globais e configurações específicas para o projeto. Isso no Redmine você não consegue fazer. Então, em um projeto específico, eu posso utilizar um plugin de controle de horas e no outro projeto eu não quero utilizar, ele simplesmente não aparece lá, isso não influencia no seu trabalho. Você pode usar fluxo de processo de desenvolvimento separado para cada projeto. Então, essa que é a grande vantagem. E algo que é geral para todo mundo, você pode fazer a configuração global e vai funcionar para todo mundo. Por exemplo, o menu. A estrutura do menu eu defini global, então funciona para todos os projetos igual. Mas se você quiser, você pode ter um menu diferente para cada projeto. Tá? Essa aqui seria a tela inicial. Aí a gente vai ver a parte agora de documentação e base de conhecimento. Tá? Então são alguns tópicos aqui que a gente vai ver. Editando na página wiki. Basicamente, tendo o direito para você alterar. A página wiki é simples, a formatação do wiki é bem mais simplificada que o HTML puro. E aqui que vem a questão dos plugins. Tem um plugin legal que você... What you see is what you get. Que é aquele que você vê o que você tem, né? Então você tem um editor aqui que nem a gente edita lá um e-mail no Gmail, editor rico. Isso aqui, para mim, foi uma grande dificuldade para conseguir fazer os analistas aceitarem esse tipo de solução, que é o pessoal que é acostumado a trabalhar no Word o dia inteiro. Aí os caras viam isso aqui, é só de ver, isso aí não vai funcionar, isso aí não sei, estou fora. Né? Aí eu saí correndo atrás, achei esse pluginzinho aqui. Aí o cara já aceita mais, porque ele trabalha aqui, que nem ele trabalha fazendo e-mail no Hotmail, no Gmail, e uma parte de formatação, de estilos, itálico, negrito, sublinhado, apagar, inserir links, tabelas, tabelas e tudo mais. Então, isso aqui facilita muito justamente para esse tipo de público, que é o público que vai estar escrevendo regra negocial, levantamento de requisitos, etc. Deixa eu cancelar, tem um negócio errado. Deixa eu ver mais. Histórico de alterações numa página wiki. Isso aqui é interessante também na parte de qualquer tipo de documentação, principalmente documentação para implementação. Por exemplo, eu estou vendo aqui essa página wiki aqui. Eu quero saber todas as alterações que foram feitas. Você imagina isso aqui no caso de uso, para você poder acompanhar as mudanças que foram feitas numa tela, numa funcionalidade, quando que foi feita, quanto tempo atrás. Eu quero comparar essa aqui com essa aqui, por exemplo. Qual que foi a diferença? Você consegue comparar o que foi incluído, o que foi retirado entre uma versão e outra. Então, se você tem um tipo de rastreamento desse a nível de documentação, é extremamente importante. Isso aqui dá bastante segurança, né? Desde a nível de empresa, desenvolvedora, analista de negócio, etc. A parte de base de conhecimento é assim, um termo meio generalista, né? Mas assim, o que é a base de conhecimento? É aquele conhecimento que às vezes fica para uma pessoa só, às vezes o cara descobre um negócio para fazer e não repassa para todo mundo, às vezes repassa e tudo esquece, só passa para o amigo do lado. Então, a ideia da base de conhecimento é você centralizar informações que são úteis ao projeto ou ao trabalho do dia a dia de toda a equipe. Então, por exemplo, tutoriais, ou você descobrir uma forma melhor de usar um componente que você utiliza, que o pessoal usa de outra forma mais trabalhosa. Então você vai lá e faz um exemplinho ali. Você entendeu? Por exemplo aqui, alterando tipos automaticamente. Aí você ensina o cara aqui o que colocar as palavras-chave lá no comentário para gerar a integração a partir da SVN já direto com o Track.
Então, nada mais do que isso, você entendeu? Que você consegue agregar. Daí você chega lá tal dia, cara, eu já tive esse problema uma vez para configurar Eclipse, mas não lembro. Esse dia eu estava com esse problema para fazer o JBoss ser enxergado pela rede. Eu falei, cara, isso é tão fácil, não lembro como que fazia. Então estava lá no track, você vai lá, escolhe lá na barra de conhecimento. Está aqui, só clicar aqui. Então esse tipo de coisa básica, às vezes você perde 2 minutos para fazer isso, tipo, aí chega o novato. Aí você vai, vou ter que ficar de babado esse cara de novo, né? Velho, entra lá, tem tudo que você precisa. Qualquer montar ambiente, entra lá, tem tudo o que você tem que baixar, como configurar, o que você tem que alterar. Então, essa parte da base de conhecimento é bem interessante por causa disso. A questão de busca é interessante. A busca, ela faz, os conjuntos de mudança do SVN, faz dentro dos tópicos do fórum, dentro das descrições dos milestones, dos tickets e do wiki. Então, por exemplo, aqui vamos colocar um termo aqui, estudos. Ele me retornou o quê? Um ticket, outro ticket, que na verdade é o mesmo. Me retornou aqui 4 alterações que foram realizadas no mesmo ticket, a descrição desse ticket, e tem lá no documento de visão, que já é o wiki, que seria o documento de visão do projeto, tem a palavra estudos aqui. Esse aqui não é Solero, mas está igual Solero, viu, William? Vamos ver aqui outra coisa aqui. Vamos escrever aqui projeto. Tudo que tem projeto. Então, essa questão da busca e você poder pesquisar desde a descrição do código-fonte até um documento de regra de negócio, ou um comentário, ou dentro do fórum, de alguma dúvida técnica que alguém teve, isso aqui ajuda bastante na hora que você está meio perdido por algum assunto. Tá? E eu falei do fórum, vamos ver o fórum. O fórum também é um plugin, ele não é nativo, mas é facinho de instalar. Então eu fiz aqui só um exemplo, né? Criei um fórum, um assunto aqui, criei aqui um tópico. Aqui, como eu sou administrador, eu tenho a visão dos usuários, mas quem não é administrador não vai ter essa visão aqui. Aí você consegue visualizar, já consegue responder. Fórum normal. O diferencial é que isso aqui é indexado e pode ser linkado dentro das atividades, etc. Esse que é o grande diferencial. Não é um fórum à parte que você não consegue pesquisar dentro dele. Então vamos ver agora a parte de controle de atividades, como que funciona a questão dos tickets, etc. Então vamos aqui mostrar criando um ticket. Criar um novo defeito, por exemplo. Interface extremamente simples. Aqui está tudo em inglês, mas isso aqui você consegue alterar para português. Tá? Criar aqui as atividades, qual quem está reportando. Aqui também entra aquela parte de configuração do wiki, RIPA, né? Então, defeito, qual que é o milestone, etc. Horas estimadas para a resolução desse problema. Vamos dizer que vai começar hoje, vai terminar hoje mesmo. A 0%. Criei a atividade. Tá aí. Oi. Você trabalha com ponto de função, né? Cara, ele tem plugins para você integrar com pontos de funções. O interessante é o seguinte, se você for criar um novo ticket, esses campos aqui são personalizáveis e ele tem a opção de você criar novos campos. Então essa é uma função que ele já permitiu para trabalhar com os plugins. Então, por exemplo, esse plugin que eu tenho aqui, que ele vai gerar um calendário, gráfico de Gantt automático, ele criou esse previsão de início e previsão de fim, para poder controlar a data de início e de fim. Então, tem plugins para trabalhar com coisa de função que vai ter campos aí para você informar quantos pontos dessa atividade, quantos pontos foram realizados. Então, você consegue gerar métricas em cima disso também. Mas no caso dessa instalação aqui, eu não criei. Então, deixa eu visualizar aqui a parte de relatórios, que vai trazer todos os tickets. Vamos trazer aqui alguns, inclusive fechados. Ele gera separado por miles, quando você consegue ver o que está fechado, o que foi reaberto, o que é novo. Você consegue filtrar tudo isso por usuário, etc. Então, acabei de criar isso aqui. Vamos ver um aqui que foi alterado bastante, que é 30.
ele gera todo o histórico das alterações realizadas. Se vocês perceberem, aqui foi feito um commit lá no Eclipse, no SVN, aqui foi feito outro. Aí daqui, estou aqui na atividade, eu já consigo ver, nessa alteração 156 que foi feita, nesse commit, o que foi alterado? Eu clico aqui. Ele já vai puxar o SVN, vai falar que nessa alteração 156, que foi feita para resolver o ticket 30, que era alterar o struct XML, foi alterado o arquivo struct XML e foi, tinha uma linha a mais e foi apagado. É só isso, neste caso. Então você consegue saber, por exemplo, para resolver este problema, quais todas as classes foram alteradas, e o que foi alterado em cada uma, quem que alterou, quando alterou. Você consegue ter toda essa visão, bastando clicar lá. Vamos ver o que mais tem que mostrar aqui. A parte de notificação por e-mail. Aqui eu estou sem internet, e o meu cliente aqui meio que bagunçou a formatação aqui, mas isso aqui veio bonitinho. Qualquer alteração que você fazer, criei um ticket para alguém, etc., ou alguém mandou para mim uma atividade, ou fechei, etc., ele faz toda a parte de e-mail. Isso aqui você também é template, que você edita, se quiser você põe HTML, eu fiz isso aqui rapidão, ficou assim. Ele traz todos os dados daquela atividade. Por exemplo, aqui ele alterou de fechado para foi reaberto. E estava resolvido, né? Tirou a opção de resolvido. Ainda não ficou bom, comentário aqui. E gera os links, gera todo o histórico para você. Você criar um novo aqui também. Então, essa parte de e-mail é interessante, que avisa os responsáveis pela interação. E o rastreamento de mudanças, que é o change set, que é interessante também. Vocês vão na parte do código-fonte, tem os change sets. Então eu consigo ver tudo que foi alterado em determinado conjunto de mudanças do SVN. Vou botar um tiro aqui. Você consegue ver tudo que foi alterado para cada mudança. O que mais tem que mostrar aqui? A parte de revisão do log também, você consegue ver o que foi gerando alterações no banco, no repositório. Então a gente acaba vendo as alterações, que tickets que originaram. Você clicando aqui, você já cai lá. Quanto tempo levou para resolver. Isso é bem interessante. Todo o histórico que foi repassado para concluir aquela atividade. Vamos ver o que mais que ele tem para oferecer. Essa parte aqui que é legal, integração e automação. A parte do SVN eu já mostrei para vocês, né? Explorando o repositório, o log de revisões, a diferença entre revisões, né? E você navega dentro de todo o repositório aqui. Aquilo que eu falei, você não precisa baixar toda a aplicação na sua máquina, ou ter ela na sua máquina, né? Você consegue ver as classes, você consegue ver os arquivos. Bem interessante isso aqui. Fazer a comparação com as alterações anteriores. Bem legal. O que mais que a gente tem? A parte do Eclipse é legal. A gente consegue administrar toda essa parte de receber novas atividades, etc. Tudo dentro do Eclipse. Então, por exemplo, aqui, tá vendo que saiu aqui, uma nova pop-upzinho, igual ao do MSN aqui, foi cadastrada uma nova atividade para você. Clico, ele já abre a atividade dentro do Eclipse para mim trabalhar. Estou resolvendo isso. Foi cadastrado isso para mim. Beleza. Vou aceitar essa atividade, por exemplo. Vou trabalhar com ela, vou começar a trabalhar com ela. Já estou trabalhando com ela. Aqui, Um negócio legal é o seguinte, você, por exemplo,
ativa uma atividade que você está trabalhando. Aí você abre aquilo que você vai fazer para resolver aquele problema. Alterou o que tinha que alterar. Aqui percebo toda a parte de integração com SVM. E aqui, ó, ele já traz aqui certinho o que eu estou fazendo. Então, daqui eu vou fechar a atividade que foi aberta lá no controle de atividade. Então, aqui, ó, fix o ticket 33. Fazendo o commit. Se eu atualizar, ó, o 33 já ficou fechado. Aí olha que legal. Eu não estou mais trabalhando com a 33. Percebo que ele vai fechar o estudo XML. Fechou. Se eu vier aqui, ó, na interface dele, ele vai me falar o seguinte, ó, alguém fez um commit, o commit 158 e fechou a atividade 33. Aí você vê lá, ó, o comentário foi alterado para 100%, porque foi finalizado. Então a gente consegue fazer todo o rastreamento. Então, o que foi feito para fechar? O cara incluiu esse código aqui lá dentro. Então você consegue ver tudo isso. Então isso geralmente é difícil de fazer, né? Aí eu preciso, por algum motivo, voltar a trabalhar com isso. Se eu clicar aqui, ele vai lembrar quais classes, quais arquivos eu alterei, eu mexi para resolver aquele problema. Eu clico aqui, ó, ele já lembra que eu mexi no estudo XML. Tá vendo? Então, isso facilita também. Você, na hora que você coloca vou trabalhar com isso agora. Se você já trabalhou com aquilo antes, ele lembra e traz para você todos os artefatos que você estava mexendo para resolver aquele problema. Isso é interessante porque você não fica aquele monte de coisa aberta, você não sabe quem está fazendo o quê. Aí tem a parte das carries que você desenvolve aqui, ó, para justamente fazer as pesquisas lá no repositório. Eu quero só o que foi resolvido, só o que é para mim, só o que foi no milestone e tal. Isso você consegue filtrar, e aqui que você consegue controlar todos os seus serviços que você tem para fazer, você vai ver aqui dentro. Você não tem mais que ficar consultando outro site, outro sistema, ou uma lista, um Excel, ou um Google Docs. Tudo que eu tenho que fazer está aqui. Aqui, ó, tenho as abertas, tenho duas. O que tem que fazer nessa aqui? Você dá 2 cliques, ele já vai abrir aqui dentro mesmo para você. Eu tenho que fazer isso, isso, isso aqui. Aqui dentro poderia, por exemplo, ter um link aqui para um caso de uso. Eu clico, ele abre o caso de uso aqui dentro do Eclipse mesmo. Aí eu vejo o caso de uso aqui, implemento aqui. Surge uma dúvida, eu volto, dou uma lidinha, volto para cá. Você não sai do Eclipse, você não precisa sair do Eclipse mais. Ficar usando vários sistemas diferentes. A questão de diff, etc., o menu eu já mostrei para vocês. E a parte de fechar um ticket ali pelo commit eu também mostrei. Aí a questão do acompanhamento da evolução, tem algumas coisinhas aqui, bem simples. É o roadmap, que é o andamento do projeto. Você consegue ver, por exemplo, eu tenho o que seria lá no Scrum, 2 sprints aqui, por exemplo. Área de risco, cadastros versão 4. Então, o área de risco, ele tem um total de 28 tickets, 2 estão abertos, tem 93% concluído. E esse cadastro versão 4, dos 4 itens que tinha cadastrado, estão todos fechados, então está em 100%. Você consegue ter essa visão toda hora online do andamento das atividades. Se eu clicar aqui, ele vai trazer todo esse ticket, o que foi fechado, o que está aberto, o que foi resolvido, o que é inválido, quem fez. Eu clico aqui, eu já detalho o conteúdo, vejo o histórico de alterações. Então, é bem interessante isso. Tem a timeline, que vocês já viram. Timeline é interessante, que ela mostra as alterações recentes. Então, você consegue ver hoje, agora, o que está sendo feito, quem está fazendo o quê. Vou ativar aqui para trazer tudo. Tanto nos fóruns, quanto nos wikis, milestones e nos tickets. E alterações no repositório, que ele vai fazer tudo.
Você consegue ter uma visão do que aconteceu hoje, por exemplo. O que foi feito hoje? O cara alterou o wiki, criou alguns tickets, gerou algumas alterações no SVN, fez alguns commits, fechou algumas atividades. Você consegue ver tudo isso e você percebe que é tudo linkável. Eu consigo abrir o ticket 33, ou ver a alteração 158 lá no SVN, ou consigo visualizar a wiki que foi alterada. É tudo integrado. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Gera um RSS para qualquer relatório, para qualquer consulta. O que acontece com esse RSS? Então você pode, por exemplo, se você tem isso fora da sua intranet, se está público na internet, você pode linkar um leitor de RSS, você pode linkar a aplicação do seu celular dentro desse RSS, você pode linkar isso aqui no Twitter, por exemplo. Quando entrar alguma nova atividade no Twitter, lá vai atualizar automaticamente. Você pode acompanhar pelo Twitter o que está sendo feito num projeto ou numa atividade específica. Então são ferramentas bem interessantes que permitem você ficar por dentro do que está acontecendo. E a parte dos relatórios, que eu dei uma passada rapidinha aquela hora, que não são relatórios fechados. Ele traz esses relatórios padrões, tá? Você pode editar esses relatórios. Ele faz uma mistura de SQL com uma formatação wiki, por exemplo aqui, ó. Então o que acontece? Se tiver fechado, ele vai mudar a cor do resultado da coluna, misturado com SQL, que ele faz consulta ao banco. Uma coisa que eu não falei, por padrão ele não é SQLite, mas você pode instalar no MySQL, no PostgreSQL, etc. Então a parte de relatório é bem simples, bem fácil, bem performática também. A parte de métricas tem pouca coisa aqui, mas é interessante a gente dar uma olhada. Isso aqui tudo você pode implementar e melhorar com o uso de plugins. Eu só estou querendo saber o que aconteceu aqui, que sumiram meus gráficos. Que esse que era legal. Acho que eu mexi com isso. Tem algum problema lá no Firefox. Ó, isso aqui é legal. Isso aqui é gerado dinamicamente. Então, a partir dos tickets que eu tenho aberto, por exemplo, aqui eu botei só uma milestone. Ele vai traçar, por exemplo, o gráfico aqui, ó. Tem duas atividades abertas aqui. A previsão pelo Burner Down era para me fechar aqui, ó. Aqui eu ainda estaria dentro do meu prazo. Se esse azulzinho começar a passar, eu já consigo ver aqui que eu estou passando do meu planejamento. Meu planejamento está disparando o tempo. Aqui, por exemplo, em cima das atividades cadastradas e do tempo previsto para cada uma, eu consigo ver que esse cara aqui tem 5 horas, esse aqui tem 3 horas. Esse aqui talvez esteja sobrecarregado, vamos passar metade desse serviço para outro. E isso aqui tudo é dinâmico, baseado naquele andamento, nos cadastros e nos commits que o programador faz. E a parte de calendário, que também é muito legal isso aqui. Você consegue ver um calendário que vai te mostrar. Hoje nós estamos no dia 26, então fica em rosinha. O que está em verde é o que era para começar a ser desenvolvido hoje. E o em vermelho é o que era para ser terminado hoje. Então, aqui está tudo em dia. E tem um que era para ser terminado somente amanhã, já foi terminado hoje. Então, com esse indicativo aqui da flechinha verde ou do desenho vermelho, só de bater a cara, você sabe, isso aqui era para estar pronto hoje, não está. Isso aqui era para estar pronto ontem, não está. Isso aqui a gente vai ter que terminar amanhã, tá? Tem que correr hoje, aí, como que está? Você consegue ver isso. E interessante também que você consegue ver isso dentro do gráfico de Gantt, que é aquele gráfico lá, maldito do Project. Deixa eu trazer aqui por níveis fechadas, só para o nosso milestone atual. É que eu abri tudo que inicia e termina hoje, ele só gerou esse gráfico aqui de um dia só. Só que isso aqui é tudo automático também. Se o cara atualiza lá, faz um commit e fala que está 60%, ele já vai atualizar a barrinha aqui de 60% instantaneamente.
Ninguém vai ter que ficar perguntando para o desenvolvedor quantos por cento daquela atividade ele já fez para atualizar lá o projeto. Isso aqui já gera automático. Você fechou, ele some. Aqui você consegue ver os detalhes, quem está fazendo, o tempo estimado para terminar, quantas horas de prolongar. Você clicou aqui, você já cai lá na atividade, etc. E algumas ferramentas auxiliares, na verdade só tem uma aqui. Vou abrir o ticket aqui, 29, só para vocês verem. Isso aqui também é uma coisa que às vezes a gente tem bastante dificuldade para controlar. Atividades que são dependentes de outras. Então, isso aqui eu tenho que terminar tal coisa para daí eu fazer isso, esse aqui eu não consigo fechar se eu fechar aquilo. Então, aqui, por exemplo, essa atividade número 29, ela está bloqueando, ou seja, tem duas outras atividades que dependem dela, que já foram concluídas, a 27 e a 28. Porém, ela é bloqueada pela 23. Então, isso você consegue traçar, olha só que legal, você consegue visualizar a hierarquia da dependência entre atividades. Então, por exemplo, eu não vou conseguir fechar a 23 até que a 27, a 28 e a 29 não sejam fechadas. Isso aqui, quando a gente tem várias funcionalidades que uma mexe e interfere na outra, é uma ferramenta muito boa para evitar que o cara fecha essa, sobe o commit dessa, mas essa aqui precisava dessa da pauta, quebra na integração. Então, com isso aqui você consegue evitar esse tipo de coisa. E por último, aqui a gente vai ter a parte de personalização do workflow, que na verdade eu só vou mostrar para vocês, que é a parte do seu processo de desenvolvimento de software. Então, aqui que ele vai estar falando para você, aceitar uma nova atividade. Quando eu vou poder aceitar? Quando ela for uma nova, quando ela for resignada, quando ela já tiver sido aceita, quando ela estiver reaberta. Por exemplo, quando estiver fechada, eu não vou ter essa ação de aceitar. Está fechado, morreu. Então, ele tem aqui a jQuery da vida aqui ajudando você a definir esse fluxo. Mas isso aqui atende muito bem, tá? E é isso aí. Alguém tem dúvidas? Alguma pergunta, alguma coisa?